Bom, boa tarde, pessoal. Quer dizer, boa tarde não, acho que é bom dia, que nem sei se todo mundo almoçou ainda, né? Meu nome é Ulisses, eu sou superintendente de TI do Banco Safra e eu vim falar para vocês aqui sobre um tema que é o como combater a falta de mão de obra qualificada em TI. A gente começando já pelo primeiro slide aqui, que é a capa, né? Essa é uma cena muito comum hoje nas empresas, né? Quando a gente vai nas áreas de TI, a gente vai em qualquer departamento que use TI em si, a gente vê muitas mesas vazias. E por que, basicamente? Por causa do trabalho híbrido, por causa do home office, né? Só que tem um outro motivo que tem preocupado muito as empresas, muitos gestores de TI, que é o quê? São vagas em aberto. Então, muitas vezes essas mesas estão vazias dessa forma, porque a gente não tem profissional para colocar nelas. A gente aí está na luta, na batalha, está fazendo hunt, fazendo seleção, e a concorrência está grande. Esse daqui é um panorama de como está o mercado de TI aqui no Brasil. Então são números assim que impressionam e até assustam bastante, né? Então se a gente for olhar aqui no gráfico, a gente tem uma expectativa aí que até o final de 2025 a gente tem aí aproximadamente 800 mil vagas novas em tecnologia. Sendo que hoje a gente já tem 400 mil vagas abertas, sem candidato estar preenchendo. Então tem processo de seleção, tem hunt acontecendo e tem muitas empresas aí com vagas em aberto sem preencher. E se a gente não fazer nada, se o mercado de formação de novos profissionais, faculdade, instituição de ensino, continuarem trabalhando e continuarem no formato que são hoje, a gente tem uma expectativa aí de aproximadamente umas 270 mil profissionais novos para o mercado só. E aí como é que a gente fecha esse gap, né? Porque se a gente não tomar ação, a gente não fizer nada com relação a isso, a tendência é essa paridade ir aumentando, né? E cada vez mais a gente ter vagas sem profissionais. E aí a gente tem vários motivadores ou vários fatores que fizeram a gente chegar nesse cenário de hoje, né? Eu elenquei aqui dois que eu acredito que seriam os principais, que o primeiro deles é o êxito de profissionais para o exterior, né? O que ajudou ou facilitou esse êxito de profissionais para o exterior? Porque esse, teoricamente, é um cenário que sempre existiu. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que nos últimos meses, aqui nos últimos anos até, isso acelerou demais, né? E o principal fator que ajudou muito isso foi a possibilidade do trabalho remoto. Antigamente, para você trabalhar numa empresa para fora, na maioria dos casos tinha que ter visto de trabalho, a empresa tinha que financiar a saída do profissional, no caso aqui que a gente está falando do Brasil até o exterior. Agora, com o trabalho remoto, que existe aí em praticamente todas as empresas de tecnologias ou áreas de tecnologia, né, o profissional pode continuar no Brasil prestando serviço para empresas de qualquer lugar do mundo, né? E por que o profissional opta por isso, né? Porque até então, o profissional querer ir para fora para viver num país diferente, ter uma condição de vida, uma experiência de vida diferente, é mais compreensível, né? Agora, ele vai prestar serviço para fora e continuar no Brasil, né? Qual que é o grande motivador disso? É o nosso câmbio, né? A nossa moeda. É muito difícil concorrer com dólar e com euro. Então, se a gente pegar países dos Estados Unidos ou países da Europa que contratam profissionais no Brasil, vou dar exemplo, né? Então, um profissional, um analista lá nos Estados Unidos, custa para a empresa $2.000 para contratar. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é 1.000 e poucos dólares. No Brasil, o salário mínimo é 1.000 e poucos reais. Então, para os Estados Unidos, um analista vai custar aí aproximadamente 2 salários mínimos americanos. Só que quando ele traz esse dinheiro para dentro do Brasil, ele tem um salário de 10 mil reais para contratar. Então, ele pode até pagar um pouco menos, dar um saving, pagar por volta aí de 8 mil, 7 mil reais. E do outro lado, o analista aqui vai ganhar muito mais prestando serviço para fora. Então, fica uma concorrência bem desleal, né? O segundo fator que faz a gente chegar nessa situação de não ter profissionais para as vagas é pessoas formadas, né? Como eu falei no slide anterior, a gente tem uma estimativa muito menor de profissionais formados versus a estimativa de novas vagas
a serem criadas, né? Então, a nossa estrutura hoje educacional do Brasil não suporta esse aceleramento. E aí, para dar um pouco de contexto histórico, né, para a gente entender por que a gente está vivendo tudo isso, uma das explicações mais fáceis de olhar é olhar para a evolução tecnológica, né, olhando para a Revolução Industrial. Se a gente for pegar a história da Revolução Industrial, se a gente pegar as primeiras ali, da 1 para 2 e da 2 para 3, basicamente a gente tem um gap aí de 100 anos de diferença, né? Então a gente teve 100 anos de história para que a indústria evoluísse, a indústria acelerasse e passasse para um novo patamar, né? Quando a gente chegou na indústria 3.0, né, na nossa terceira revolução industrial, quando de fato a tecnologia começou a entrar forte, como o mercado começou a usar a internet, robótica, automação, a gente já teve um salto grande na indústria, tanto que o pulo do 3 para o 4, a gente está falando aí no intervalo de 40, 50 anos, ou seja, metade do que a história estava mostrando para a gente, né? E com essa acelerada tecnológica, com uma tecnologia indo cada vez mais presentes, não só nas empresas de TI, mas em empresas de qualquer segmento, o mercado acelerou demais. Então, se a gente pegar a última passagem de revolução industrial, da 4.0 para 5.0, que é a que a gente está vivendo hoje, a gente tem um gap de 10 anos. É muito pouco. Ou seja, em 10 anos, a gente evoluiu pensando em mercado, em indústria, o que antigamente a gente demorava 100 anos, né? E aí toda essa evolução foi graças ao quê? Foi graças à tecnologia. Então, se eu tenho mais tecnologia presente nos mercados, eu tenho mais tecnologia envolvida em tudo que a gente faz, eu demando mais profissionais consequentemente. E a gente teve um fator que acelerou ainda mais isso, né? É um fator ruim, né, que foi a Covid-19 aí no mundo. O que ela fez com as empresas? Ela fez com que a evolução tecnológica acelerasse ainda mais. Por quê? Até então, tinha algumas empresas que já tinham a modalidade de trabalhar híbrido ou de trabalhar remoto, mas tinha muitas empresas que nem pensavam em entrar nesse formato, né? E com a vinda da Covid-19, era sim ou sim, não tinha opção. As empresas, independente do ramo e do segmento, elas tiveram que se adaptar e tiveram que buscar o trabalho remoto ou, no minimamente, o trabalho híbrido. Isso envolve o quê? Envolve tecnologia, envolve investir mais em tecnologia e, consequentemente, exige ainda mais profissionais capacitados no mercado, né? Então, aqui hoje a gente está falando sobre o Brasil, mas isso aconteceu no mundo inteiro. E aí isso acaba sendo mais um motivador para que a gente perca profissionais para fora, né? Em julho desse ano, a HDI organizou um podcast explorando bastante esse tema, né, de como é que a gente combate essa falta de mão de obra qualificada. Foi um bate-papo aí de 1h30, 1h40 mais ou menos. Eu tive o prazer de participar desse bate-papo. O Oscar também, que ele é gerente do Macro Nordeste, também é um cara fantástico, participou com a gente desse bate-papo, junto com o Thiago e com o Felipe da HDI, né? E a gente ficou 1h40 falando sobre problemas, sobre possíveis planos de ação, falando uma série de coisas que a gente poderia fazer para tentar diminuir e para tentar combater isso, né? Então, quem não teve a oportunidade de assistir, está disponível no podcast da HDI, e lá é um bate-papo bem extenso. Mas legal, né? Eu fui lá, assisti o podcast, a gente discutiu coisa pra caramba. E qual que é o objetivo hoje aqui dessa apresentação? É a gente pegar tudo que foi discutido e tentar estruturar minimamente num plano de ação ou minimamente mapear o que a gente tem de dificuldade, de problemas e mapear o que a gente pode fazer para tentar mitigar um pouco essa série de problemas que a gente tem, né? Então, basicamente, eu acredito que a gente tem dois grandes pilares responsáveis por esse cenário e, consequentemente, dois grandes pilares que a gente precisa investir e precisa traçar planos de ação para conseguir enfrentar esse tema. O primeiro grande pilar é o pilar da informação. O que seria esse pilar da informação, tá? Primeiro, essa frase que é famosa, TI não é só desenvolvimento. Nós aqui, a gente está num evento de tecnologia, né? Nós fazemos parte do mercado de tecnologia, então parece até uma frase meio besta. Mas, por incrível que pareça, e quando você conversa com pessoas que estão fora do nosso mercado, muita gente ainda tem essa visão que TI
é só desenvolvimento. E não é, né? E cada dia que passa é menos ainda, né? TI hoje é qualquer coisa. TI é tudo. Quando a gente pensa em carreira, principalmente, TI a gente está falando de atendimento, de suporte, de pré-venda, de comercial, de sustentação, de automação, de robótica, inteligência artificial e assim por diante. E desenvolvimento também, que dentro do desenvolvimento também tem uma gama gigantesca, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa combater é passar para as pessoas que TI não é só desenvolvimento. Essa informação precisa ser disseminada, precisa ser explorada com outras pessoas. Segundo ponto que muita gente não sabe é que, falando em Brasil principalmente, o mercado de TI é um mercado que melhor paga hoje aqui, independente da carreira que você seguir. Então a gente tem, por exemplo, muita analista pleno, analista júnior, que estão aí galgando uma carreira em tecnologia, que ganham muito mais que muito gerente de um monte de outros segmentos, né? Isso é uma coisa também que pouquíssimas pessoas sabem, que estão fora de TI, né? Então a gente tem muita gente aí que traça carreiras, seja na área comercial, em outras verticais, construção, vendas, comércio, varejo, enfim. E tem até cargos e posições bem superiores, mas não ganham o que o analista de suporte júnior ou pleno ganha em TI. E essa é outra informação também que se a gente não divulgar, não disseminar, a gente não vai ter pessoas interessadas a entrar no nosso mercado, né? Um terceiro ponto que as pessoas também não sabem é o que a gente está discutindo aqui desde o começo. Tem milhares de vagas em abertos hoje em tecnologia. E de várias posições tem, né? Não é só posições altas, gerenciais, especialistas. Não, a gente tem um monte de vagas no primeiro nível, né, de abertura, né, em vagas júniores em vários segmentos. Então as pessoas não sabem disso também. E porque se soubesse, a gente não teria aí uma margem de mais de 10 milhões de brasileiros empregados hoje, né? E com certeza, com uma formação e uma preparação mínima, muito dessas pessoas teriam oportunidade de ingressar nesse mercado de tecnologia. Uma outra informação que as pessoas também não sabem, que para nós é óbvio, é que o mercado de TI é um dos mercados que tem as carreiras mais promissoras para o futuro. Então, independente de qual material você lê, pesquisar, buscar, seja nacional ou internacional, sempre vai ter algumas, não é nem alguma, é algumas no plural, carreiras de tecnologia como carreiras promissoras para o futuro, para os próximos 5, 10, 20 anos. Então, é uma carreira que se você investir, você não só vai estar olhando para o seu presente, mas você vai estar garantindo o seu futuro. E por incrível que pareça, as pessoas também não conhecem isso, né? Um outro ponto importante que nós já falamos é uma das carreiras que tem mais facilidade para trabalhar remoto, né? Se eu pensar, tem muito tipo de profissão que não tem como você trabalhar remoto, né? Ou não tem como de você nem fazer o híbrido. E TI dá essa flexibilidade enorme em praticamente qualquer vertical de TI que você trabalhar. E o último ponto também aqui dentro da informação, que é a possibilidade de trabalhar no exterior, né? Sem ter a limitação geográfica. Então as pessoas conseguem trabalhar no exterior trabalhando de forma remota, né? E aí é uma soma de itens, né? Então se você pega esse bloco de informação e dissemina para as pessoas, né, para a população brasileira de forma geral, é uma escadinha, é falar, tem não é só desenvolvimento, é o mercado que melhor paga, tem vaga disponível sim, é uma carreira promissora para o futuro, então não tem erro de estar escolhendo, independente para onde que você vai. E você pode trabalhar remoto, que isso traz muita qualidade de vida e flexibilidade, né? Então, e até para empregabilidade, você não fica nem limitado só em vagas da sua região, né? Até falando em trabalhar no Brasil, você consegue trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? E aí, dando sequência, o segundo pilar que eu acredito que seja fundamental para a gente enfrentar tudo isso é o pilar da formação. Que seria basicamente o quê? Antes de começar a falar aqui, eu vou abrir dois links aqui, eu vou clicar na bolinha. O primeiro dele mostra para a gente o grau de analfabetismo no Brasil. Então, assim, dá até um pouco de vergonha como brasileiro, né, de estar mostrando uma informação dessa. É uma informação do IBGE, de 2019. Infelizmente, o cenário hoje... A IBGE não tem material atualizado 2022 publicado, né? Mas, por informação do site dele, não é muito diferente a foto atual. Então, aqui dividido por região,
é a quantidade de analfabetos que a gente tem no Brasil. Então, se a gente está discutindo um tema de mercado de tecnologia, né, de formação em TI, é impossível discutir se a gente olhar para a base primeiro, né? Se eu tenho uma massa gigante de analfabeto, é aí que eu preciso atacar primeiro, né? Vou voltar aqui para o slide, clicar aqui no segundo link, na segunda bolinha. E aqui, se a gente olhar hoje para o Brasil, para as pessoas que têm formação, né, as de 25 anos ou mais, a gente vai falar que a maior parte da população que tem acesso à educação, ela basicamente tem o ensino médio completo, ou menos. Então, como é que a gente vai criar uma discussão aqui sobre mão de obra especializada, especialização em TI, formar pessoas técnicas, né, se a gente não tem o básico, né? Pode voltar aqui para o slide, por favor. Então, o primeiro ponto importante com relação à informação é que no Brasil hoje a gente tem 2,4 milhões de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. É um absurdo, é muita gente. E se a gente pegar as crianças, né, que estão entrando no processo educacional, quase 35% delas aí, no segundo ano de idade, ainda não sabem ler, não sabem escrever, não sabem nada. Então, assim, é um absurdo. A gente tem que tratar a base primeiro para começar a querer discutir alguma coisa mais especializada, né? E a gente viu nos gráficos também que até quem tem acesso à educação, né, o primeiro ponto é o que nós falamos, que a maior parte tem o ensino médio completo ou menos. E mesmo essas pessoas que têm esse acesso, a educação é de muita baixa qualidade, né? O governo, nos últimos 10, 15, 20 anos, em vez de investir numa formação de mais qualidade, o que ele tem feito basicamente é ampliar essa rede que é igual, que tudo bem, é um fator positivo, mas ele cria mecanismos, na verdade, para fazer as pessoas passarem por todo o ciclo de aprendizado o mais rápido possível e de forma a não ter repetição, né? Ela não ter que fazer várias vezes o mesmo ano, né? Ou seja, ela diminui ainda mais a qualidade do ensino para poder mostrar um gráfico menos ruim, que está ruim pra caramba ainda, né? Aí, um outro ponto aqui no Brasil, felizmente, a gente tem muita iniciativa de empresa privada, tem muita iniciativa de ONGs olhando para esse problema. Só que, infelizmente, a informação também acaba não chegando para quem precisa. Então, assim, a gente tem que, eu acho, fazer duas coisas. Uma, continuar investindo nessas frentes, em iniciativas de empresas, iniciativa de ONGs, que tem bastante hoje. E o segundo, a gente tem que criar uma forma de levar a informação para quem precisa. Falar assim, gente, existe um monte de iniciativa. Eu, particularmente, tive a oportunidade do ano passado participar de 2 projetos onde grandes empresas, uma delas abriu 900 vagas para formar profissionais de TI do zero. O pré-requisito era a pessoa querer, ela não tinha que saber nada de TI. E essa empresa é uma multinacional, ela demorou 3 meses para preencher esse programa. Demorou 3 meses porque ninguém queria? Não. É porque, com certeza, a informação demorou para chegar para as pessoas que precisavam. E eu participei de um segundo projeto, uma outra empresa também, abriu 60 vagas para jovens negros de periferia e também demorou mais de 1 mês para preencher. Não faz assim, não tem pessoa querendo? Tem muita, mas a informação não chega, né? E aí, o último ponto aqui dentro de formação é o quê? A gente precisa fomentar mais a parceria de iniciativas públicas privadas para criações para isso. Por quê? A gente sabe que, infelizmente, o governo tem limitações. E a limitação pode ser por dinheiro, pode ser técnica e pode ser por vontade. E aí, para a gente não discutir política, tanto faz a motivação, mas tem uma série de limitações. E quem é prejudicada somos nós. E a iniciativa privada. Então, assim, a iniciativa privada tem dinheiro e tem capital para investir nisso. Então, ela precisa cada vez mais criar programas e fomentar parcerias públicas para poder ajudar a tratar esse tema, né? Senão a gente não vai resolver nunca esse problema. E os maiores interessados são eles e somos nós, né? E aí, eu acredito que só a gente usando esses 2 pilares fortes e criando uma série de ações e iniciativas em cima deles, a gente vai conseguir chegar hoje que a gente tem 10 milhões, mais de 10 milhões de desempregados no Brasil,
que pelo menos parte dessas pessoas, né, consigam ingressar no mercado de tecnologia, né? Então, esses dois pilares, na minha opinião, é fundamental para a gente conseguir atingir isso. E aí, olhando para todo esse cenário, olhando que a gente precisa fazer a nossa parte, e cada um de nós, o pouco que a gente fizer, o pouco que a gente conseguir levar informação para as pessoas, o pouco que a gente conseguir divulgar ações legais para as pessoas, a gente já está fazendo a nossa parte. E aí, em cima disso, eu fiz um resumo aqui, olhando então para a realidade do Brasil, né, de tudo um pouco que a gente falou. Então, a gente está falando que no Brasil, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Dessas 10 milhões... Infelizmente, aí 3,5 milhões já estão há mais de 2 anos desempregadas. No Brasil, infelizmente também, a pobreza e a desigualdade social só aumenta, né? Por mais que a gente vê em números que falam, está diminuindo, mas essa velocidade é muito pequena, né? E um número aqui que dá ficar até emocionado de ler, que a gente tem 32 milhões de pessoas aqui no nosso país que vivem com menos de R$7 por dia. Me fala, o que a gente faz com R$7 por dia? A gente não faz nada, né? A gente não faz literalmente nada. E se a gente olhar para o mercado de TI, como a gente já falou, a gente tem agora, nesse momento, 400 mil vagas em aberto no país. A gente tem essa projeção de mais 800 mil chegando até final de 2025. A gente tem a TI como a área que melhor paga, então olha o contraponto que a gente tem do outro lado, né? E a gente tem o mercado de TI, que é um dos mercados que melhor paga, não só aqui no Brasil, como no mundo. E aí, tentando fazer um pouco a minha parte para a sociedade, né? Eu e um colega meu, a gente criou uma iniciativa chamada Optec. O que é a Optec? A Optec basicamente é uma empresa que nós criamos para trazer educação e formação de graça para as pessoas e para tentar ajudar um pouco a diminuir essa desigualdade, diminuir um pouco essa diferença social e tentar ajudar as pessoas que mais precisam, né? Basicamente a iniciativa é isso, é olhar para a desigualdade social e, através da inclusão social, trazer essas pessoas para o mercado de tecnologia. Apoiar naqueles pilares de acreditar que as pessoas não conhecem o mercado de TI, não sabem o potencial que tem. E aí, com essa iniciativa que nós criamos, ela é uma iniciativa, novamente, de graça, 100% gratuito para as pessoas, e ela apoia nos pilares que eu falei para vocês, apenas com um pilar a mais com relação à oportunidade. Então, basicamente, o que a gente começou a fazer? Começou a pegar as pessoas, dar informação para elas, então falar sobre o mercado de tecnologia, falar sobre carreiras, falar sobre cargos e salários possíveis, falar atualidade. A gente está começando a trazer depoimento de pessoas de mercado para falar um pouco sobre como é que o mercado funciona. A gente começou a fazer parcerias com algumas instituições de ensino que ofereçam curso de graça para essas pessoas. E aí, como um terceiro ciclo, a gente divulgar vagas para elas. Então, depois que eu dei informação, dei uma formação básica de entrada no mercado, a gente mostrar para ela a quantidade de vaga que tem para ela poder ingressar de automático, né, no mercado. E aí, para a gente conseguir ter um norte, um foco no projeto, a gente escolheu a inclusão social para atuar. Só que qual que é o problema? A inclusão social é um grupo gigantesco de pessoas, né? E, por enquanto, a iniciativa é uma iniciativa pequena. É uma iniciativa eu e o meu colega, né? E para a gente conseguir com que isso avance, comece de fato a dar corpo, a gente começou a quebrar isso em ondas. E aí a nossa primeira ideia é usar, na primeira onda, olhando para a inclusão social, olhar o público negro. E por que os negros, né? Em primeiro lugar, a maior parte da população brasileira são de pessoas negras. E a gente vê como negro, que definição? Olhando para a definição do IBGE, são pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Então é para esse público que a gente está olhando. E mesmo olhando para os negros, sendo a maior parte da população, e quando a gente olha para o mercado da alta liderança de TI, 95% são formados por brancos. Não faz sentido isso, gente. Não faz sentido nenhum, né? Então há claramente aqui uma discriminação, seja ela social, não importa qual seja, né? E se a gente for olhar para as empresas de TI hoje, 35% nem tem pessoas negras no quadro de tecnologia. E olhando para uma média, das que tem,
dificilmente supera 10%. Então, foi os pilares que a gente se apoiou para começar por esse público. E a ideia é a gente fazer por ondas esse apoio. E aí que a segunda onda, a terceira, e aí nossa ideia é o quê? É trabalhar com o público de mulheres, que em tecnologia também, graças a Deus, está aumentando, né? A gente tem vários exemplos bem bacanas no mercado, mas ainda se for olhar para a totalidade, é pouco. A gente quer olhar para o público LGBT também, que tem muito preconceito, infelizmente, no mercado. E aí, sempre no TI também é um número bem restrito, né? A gente vai olhar mais esse tipo de grupo em call center, nesse tipo de empresa, que aí não deixa de ser uma discriminação de trabalho, né? Por que não trabalhar em TI? Não faz sentido, né? E assim por diante, pegar pessoas mais velhas, acima dos 50, 60 anos, e a ideia é a gente quebrando em ondas, e aí sim conseguir pegar a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E aí o convite que eu faço para vocês é convidar vocês para vir junto nessa ativa, como? Divulgando, falando para as pessoas, que o nosso objetivo é conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Boa feira para vocês.